Baseado numa história real, Anne Frank, Minha Melhor Amiga, estreou no catálogo da Netflix nesta terça-feira do dia 1º de fevereiro. O filme holandês é baseado em uma história real de amizade entre a garota mundialmente conhecida e sua amiga Hannah Goslar, sobrevivente do Holocausto. O diretor veterano é o holandês Ben Sobelgaard. É baseado no livro de memórias de Anne Frank, Reflexões de uma Amiga de Infância, escrito por Alison Leslie Gold. O livro acompanha as lembranças de Hannah Goslar, amiga e vizinha de Anne dos 4 aos 13 anos, e retrata mais profundamente a versão da menina, sobrevivente do Holocausto, sobre a amiga. No filme, acompanhamos a história de amizade entre Anne Frank e Hannah Goslar, duas adolescentes judias da época de 1940, contada pela perspectiva de Hannah. Juntas, elas vivem as tensões da Segunda Guerra Mundial com a ocupação nazista em Amsterdã até o reencontro angustiante em um campo de concentração. Anos depois, o Diário de Anne se tornaria um dos livros mais famosos do mundo. Creio que não tem como falar deste filme sem dar spoilers, porque a história é verídica, é conhecida, e mesmo quem não conhece muito sobre esse assunto e deveria procurar saber, o filme dá um explicativo por escrito no início e no final e faz com que a gente se situe melhor nos acontecimentos. Bem, gente, agora vamos à minha primeira impressão sobre o emocionante filme de Anne Frank, Minha Melhor Amiga. O filme tem 1h e 43 minutos, mas você não sente o tempo passar, e é até mais curto do que geralmente os filmes com este tema costumam ter. Eu, desde pequena, aprecio filmes que retratam a história da humanidade, filmes verídicos sobre o Holocausto, escravidão, reis, rainhas e por aí vai. E as pessoas da minha geração foram presenteadas com inúmeras obras sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto. Então eu posso dizer que este filme não é grandioso, não vai retratar a guerra, mas também não vai romantizar aquele período. Também não vai focar na Anne e nos seus escritos, e sim vai mostrar a história a partir do ponto de vista de Hannah. Isso já fica bem claro no início do filme, quando diz que a história é de Hannah e que algumas partes foram adaptadas. O filme tem 2 filtros marcantes, que é a fase delas antes de ir aos campos de concentração, que são cores saturadas e alegres, mas não dá uma sensação de passado, e sim de presente. O filtro quase preto e branco com sépia dos campos de concentração fica bem separado. Simplesmente mostra a amizade de 2 meninas comuns, adolescentes, que tinham um padrão de vida muito bom para a época. Até hoje no mundo muitos adolescentes não têm. Elas iam à escola, ao cinema, brincavam, tinham amigos, estavam crescendo com suas dúvidas, descobertas e sonhos. Mas tudo isso já com uma sombra da tomada nazista. Anne é mostrada como mais paqueradora, incisiva e muito vivaz, e Hannah é mais infantil e inocente. Falando agora um pouco da história do Diário de Anne, existem páginas de escritos por Anne que falam sobre sexualidade e coisas que adolescentes, principalmente naquela época, tinham, como curiosidades, e foram deixados um pouco de lado após a descoberta do seu pai. Ele não quis que houvesse um enfoque sobre este lado registrado pela sua filha, mas é retratado com ênfase neste filme. Então o filme vai retratar uma Anne mais enturmada, mais empolgada em se tornar jovem, e a Hannah mais criança, com mais resistência ao crescimento, que chega, ao meu ver, em que Anne se torna até chata. Aquelas idas e vindas da amizade, coisa que hoje as pessoas são muito 8 e 80, e talvez não tolerassem. Naquela época as coisas eram diferentes, então tudo se compreendia, se perdoava e se consertava. Mas eu não sei qual foi a intenção do diretor, eu não sei se ele quis insinuar algo a mais entre as 2 meninas. Acho que ele deixa algumas coisas no ar para deixar na cabeça de cada um para que lado vai levar. Eu levei para o lado da inocência, visto a época em que foi retratado e a cultura em que elas viviam. Mas a amizade delas não convence, porque as atrizes não têm química, nem de amigas e nem de irmãs. Mas mesmo assim, com suas rusgas, por assim dizer, mostra o lado da verdadeira amizade, que aparece quando está numa situação terrível. Neste ponto, o filme mostra como a amizade sobreviveu apesar de tudo, mesmo com a problemática em mostrar isso pelas atrizes e pela narrativa.
O início da trama, enquanto mostra as personagens e sua amizade, também mostra o avanço nazista, a segregação que vai encurralando cada vez mais os judeus. Interessante notar o silêncio de quem não era judeu e como a cidade ia sendo cada vez mais tomada pelaquela opressão nazista, sem que nada pudesse ser feito, tudo aparentando até uma certa normalidade. Havia ali uma adaptação, aquela separação que faziam, uma placa só para judeus, bairro de judeus, aparece a roupa deles com a estrela, interagindo com os guardas. Neste ponto eu gostei muito porque os filmes mostram a tomada nazista como se o espectador soubesse a história e como os personagens também soubessem o que vinha a seguir. Gente, esse barulhão são de caças. De fato, enquanto as coisas aconteciam, ninguém sabia ao certo o que realmente estava acontecendo e as proporções que aquela guerra estava tomando. Os campos de concentração não eram de conhecimento público, não tinha informação, o mundo estava se deteriorando e as pessoas eram apenas levadas. Sem muita definição se é flash forward ou se é flashback, o filme vai intercalando em imagens já no campo de concentração em tempo avançado e o tempo da adolescência no início do filme. O diretor tenta avançar a história entre passado e futuro, ou presente e passado, sem muita definição, enquanto mostrar de cada um e ter uma coerência na narrativa, com diálogos até longos, legendados, até culminar no reencontro de Hannah com Anne. Claro que no campo de concentração mostra o grande contraste da vida de Hannah, como era na adolescência, e agora na juventude, tendo que sobreviver à fome e a toda loucura e privação. Ali dentro, Hannah está órfã de mãe e com o pai muito doente, ainda cuidando da sua irmãzinha mais nova, que a todo momento te faz temer que ela vai se soltar e vai fazer algo que vai colocar todos em perigo, principalmente ela mesma. No final, Hannah consegue se reencontrar com Anne e tem um vislumbre de como ela está quando consegue furar a barreira do muro que tinha uma parte de palha. A atriz que faz Anne Frank, ela é muito viçosa e meio que difere da imagem real que temos da Anne, que parecia ser uma menina saudável, porém mais magrinha e mais frágil. Então, a retratação dela no campo nazista, eu achei que foi mal feita. Porque no filme diz que logo a Hannah saiu daquele campo de concentração e Anne faleceu de tifoide, então ela deveria estar muito debilitada. Deveriam então ter colocado uma atriz bem magrinha e reconhecível em seu lugar. Como todos sabem, Hannah consegue sobreviver e nunca mais vê Anne, que sucumbiu pouco antes da libertação. Hannah se torna enfermeira na Palestina. Com o tempo, por causa do seu diário e dos seus escritos, Anne realiza pós-morte o que sonhou em sua época de adolescente, e se tornar famosa mundialmente. E o filme termina enfatizando que para Hannah, Anne sempre foi a sua melhor amiga. Não é uma história de ação e sim de amizade. Não é de grande orçamento e também não mostra os acontecimentos de uma forma extremamente crua e pesada. É um filme delicado, mas que o diretor se perdeu em como contar essa história. E não tem problema algum em um filme que é sobre Hannah não mostrar o suficiente de Anne, mas a construção e os recortes escolhidos para contar esta história ficaram a desejar. Não houve um equilíbrio, poderia ter sido melhor. Mesmo assim, vale a pena assistir, e se você gosta de obras feitas com os escritos de Anne Frank, este filme irá retratar de uma outra perspectiva. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa crítica da minha primeira impressão sobre o filme Anne Frank, Minha Melhor Amiga. Eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Peço que, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe esse vídeo para me ajudar na divulgação, porque eu gosto muito de falar sobre filmes e seriados, sempre com aquele toque asiático. E para não faltar o toque asiático de hoje não será esses caças passando aqui pela minha casa por causa do bendito norte-coreano que joga bomba aqui na nossa cabeça toda semana. A crítica asiática sobre este filme recebeu bem. Os filmes sobre os escritos de Anne Frank sempre são muito bem recebidas, porém este filme, por enquanto, ainda não entrou nos tops trends aqui da Ásia, os mais vistos. E com essa leva aí de filmes sul-coreanos, um atrás do outro, e há muita propaganda que tem aqui da Ásia sobre os K-dramas, J-dramas, todos os doramas, vai ser muito difícil com que filmes ocidentais, ainda mais orçamento mais baixo, venha realmente conseguir chamar mais atenção na plataforma aqui na Ásia. Mas é um bom filme, eu super recomendo, principalmente se você gosta dos temas sobre os escritos da Anne Frank. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, fiquem com Deus
e até o próximo vídeo.